Oi, gente, meu nome é Ramon Diego Souza Soares e eu estou aqui hoje fazendo o pré-lançamento do livro Estratégias para Vencer a Morte Social. Esse livro é fomentado com recursos do Plano Nacional Aldir Blanc, pelo edital 14º edital Ceará das Artes, termo de execução cultural 741/2025. Muito obrigado e vamos às próximas ações. Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje no CCBJ, 11 de dezembro, às 4h56, 11 de dezembro de 2025. Estamos aqui com uma presença do coletivo, como é o nome? Vários coletivos aqui as iniciativas do território do Grande Bom Jardim. Hoje, no dia do evento dos estandes, apresentação das iniciativas, né, com estandes para todo mundo se reconhecer como empreendedores, ou ONGs, ou coletivos, né, instituições, está todo mundo aqui. E eu também sou a instituição Ramon Matarazzo, né, mas eu trabalho sozinho. Sozinho não, ninguém trabalha sozinho. Tem um câmera me filmando, né? Vai ter um intérprete de Libras narrando isso aqui que a gente está falando e tudo mais. E aí eu queria dizer que esse projeto, o presente instrumento, fundamenta-se nas disposições do 14º edital Ceará das Artes, na categoria Literatura, na Lei Federal número 14.399/2022, PENAB, na Lei Federal número 14.903/2024, Marco Regulatório do Fomento à Cultura, no Decreto Federal número 11.740/2023, decreto que regulamenta a PENAB, no Decreto Federal número 11.453/2023, decreto que diz e põe sobre os mecanismos de fomento do Sistema de Financiamento à Cultura, termo de execução cultural 741/2025. Estamos na palestra, estamos começando aqui a primeira palestra do livro Estratégias para Vencer a Morte Social, no Centro Cultural do Grande Bom Jardim. E aí eu vou fazer uma defesa da capa. Esse trabalho é um trabalho de dissertação de mestrado que foi feito de maio de 2022 até até abril de 2024. E aí ele não tinha capa, não tinha nada, né? Aí eu me inscrevi no edital, no 14º edital Ceará das Artes, na categoria Literatura. Eu vinha me inscrevendo muito nos editais de teatro. E aí os editais de literatura me chamaram a atenção porque eu me descobri um escritor, né? Eu já escrevia peças de teatro e tudo mais. E aí resolvi escrever o projeto da dissertação de mestrado. Teve uma nota legal, foi aprovada, eu vi os pareceres lá e tudo mais. E aqui estou, né, com todos os profissionais contratados. Bom, gente, essa capa é minha mesmo, sou eu mesmo, nu, né? E aí eu peguei essa foto e disse assim, eu acho que não tem foto melhor para ilustrar que estratégias para vencer a morte social são essas, né? É uma capa que remete liberdade, natureza, despir, né? O despir dos segredos. Por muito tempo eu fiquei com medo da sociedade ter algum preconceito contra o meu corpo, contra a minha pessoa, social, fisicamente, moralmente. Passeei, transitei por várias religiões e não deu muito certo ali porque eu era julgado, né? Pegou HIV porque quis, como se a gente saísse 3 horas da tarde dizendo assim, vou ali pegar HIV e já volto, né? Ai, que gostoso pegar HIV e sofrer todos os preconceitos e doenças que o vírus pode proporcionar, né? Mas não é bem assim.
E aí quando eu coloco meu cu é poesia, é para chegar às camadas mais populares e dizer que é poesia, porque tudo é poesia. O meu corpo é poesia, né? O ar que a gente respira é poesia, então tudo é poesia. Mas parece que a gente está voltando num tempo que as coisas não estão tão poéticas assim. E aí eu digo, nada melhor do que um nudes vazado, né, num livro, com marcas de um mar, assim. Essa foto eu acho que foi umas 40 ou 38 tentativas para tirar ela. Porque o mar vinha, aí eu digo, ó, eu só quero quando vier assim, o mar e ficar bem poético mesmo. Assim, não é uma foto, a primeira deu certo. Não, foi bem trabalhosa de fazer mesmo, né? E aí a gente vê aqui, aqui é o que a gente chama de boneco. Esse é o livro teste para a gente dizer para a gráfica, ok, pode imprimir. E aqui ainda precisa de uma correçãozinha, estratégias para vencer a morte social. Então vem tudo branco depois. A capa não vai ficar assim. Eu estou dizendo isso, gente, porque quando a gente mexe com dinheiro público, a gente está mexendo com o interesse de vocês. Esse livro vai para vocês. Ele vem para o CCBJ, vai para uma sauna gay, onde as pessoas também pagam impostos, porque gays também são cidadãos que pagam impostos em dias, inclusive. É bem caro o ingresso da sauna, né? Então eles estão pagando ali uma série de impostos. Depois ele vai para a BES. E a BES vai distribuir entre as bibliotecas, porque eu soube que a BES distribui. Então eu achei melhor que a BES fizesse essa distribuição, porque eles já têm os técnicos para fazer tudo isso, né? Bom, está defendida a capa? Bom, estratégias para vencer a morte social. O que significa bio-ressurrecto, Ramon? Bio é vida, né? Ressurrecto é ressurreição. Então eu estou fazendo a ressurreição não só do meu corpo, mas do corpo de outras pessoas que foram apagadas. Porque parece que quando a pessoa se declara HIV positivo para a sociedade, parece que, pronto, é só o HIV. 3 horas da tarde a pessoa está com HIV. 5 horas está com HIV. Não tem outro assunto, parece que é isso. Então, me aproveitando disso, eu digo, só pensam nisso? Então vamos para a mídia para falar sobre isso, né? Vamos para uma série de coisas. E eu uso isso como ação afirmativa, sim, já que a gente sofre uma série de preconceitos, então vamos lá, né, para essa ação afirmativa. Vamos lá, pode passar. É para baixo mesmo, é texto mesmo. Pode ir bem rápido mesmo, sem. Aí o nome do livro. Pode passar, é editora. E aí eu coloco uma coisa que este livro é baseado nas minhas percepções e vivências. É uma autoficção. A autobiografia é quando a gente escreve sobre a vida da gente. A autoficção é quando a gente insere elementos que estão na vida da gente, mas a gente pode inserir ficção também. Sei lá, pode ter um dragão cuspindo fogo, que é o que tem aqui. E aí isso não existe. Então é por isso que é a autoficção. E aí, quem for ler, que lute para saber o que é realidade e o que é ficção. Porque aí eu brinco muito com isso. Qualquer semelhança com a sua vida será mero acaso. Ou será que não? Né? Porque o autor tem que deixar na dúvida. A gente é só um emissário de uma mensagem, a pessoa que tire as suas conclusões. Né? Vamos lá. Pronto, aí é a mesma coisa que eu já li. Aqui. Acho que não. Vamos para lista de figuras, que lá tem os agradecimentos. Aí tem uma lista de figuras. Sumário, pode ir. Deixa eu ver. Introdução. Vamos para essa parte aqui primeiro.
O que vocês acham desse texto introdutório? Corpo ciborgue. Quando eu digo corpo ciborgue, é porque a gente já não está mais conseguindo viver sem remédio para pressão, sem remédio para diabetes, e por aí vai, né? Aí eu me coloco como corpo ciborgue porque eu já estou no antirretroviral, que é a medicação para HIV. Então, se eu não tomo essa tecnologia, se eu não engolir essa tecnologia chamada antirretroviral, o corpo não funciona. E aí o vírus sobe e acontece o que todo mundo já sabe, né? Alimentado por antirretrovirais da indústria farmacêutica, anestesiado com citalopram 20 mg, diazepam 20 mg, 5.493 dias com HIV até 12 de junho de 2024, 21.600 comprimidos ingeridos para não morrer de AIDS. E a poética continua. Esses números irão triplicar. É possível que sim, é possível que não. A poética é viver, a poética é transgredir esses números. A poética é tomar mais medicação. A poética é dizer de onde venho, o que sinto. A ressurreição dessas conclusões numéricas, sem essas conclusões numéricas, sem resultados biomédicos. Viver para além de medir triglicerídeos, cópias do vírus, sem pensar em farmácia, sem se condicionar a opiniões alheias do que é melhor para o meu corpo. Purificação do organismo, expurgo pela escrita, sangramento pela dramaturgia, pela história. Medicar a forma de viver, nas artérias corre ácido sem corroer. Nessa escrita tudo pode. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar, pode a AIDS sumir. Pode ter pessoas voando, padres na fogueira ao invés de nós. Aí eu queria que você colocasse no primeiro capítulo depois da introdução, que é o 2. A introdução é bem grande. Aí quando você vê o número 2... É bem grande, né? Gente, nada contra a religião de ninguém, nada contra, nada. Mas em 1996, o Papa João Paulo II escreve uma encíclica dizendo que as pessoas não usem camisinha. E a igreja nunca se retratou disso. O resultado a gente já sabe, né? Muitas mortes dentro de casamentos, porque casamento não é medicação para HIV. Religião e unção de um líder religioso ou uma bênção de outro líder não faz milagre. Então a gente tem uma problemática muito grande de sou casada, sou casado. Não pego HIV porque tenho um anel no dedo, um matrimônio. Ou me curei do HIV porque recebi uma bênção do líder religioso. Aí o que acontece? Chega gente lá no hospital, onde eu me trato, morrendo de AIDS porque o vírus subiu e às vezes não dá tempo. A pessoa chega, 3 dias depois ela falece, porque o organismo já não aguenta mais nem a medicação. Então, cuidado aos amigos, aos parentes. Se você vê alguém que tem HIV, não vou tomar a medicação. Às vezes não é nem só pela questão religiosa, às vezes tenho HIV, tenho desgosto de tomar medicação, não vou tomar. Então tem gente que escolhe esse caminho da não adesão ao tratamento, que é igual à morte. Não tem outro caminho se não for a medicação, até hoje. E hoje a gente toma 1 comprimido por dia. Onde antes as pessoas tomavam 18 comprimidos por dia. Era um prato de comprimido. 1 comprimido por dia. Então, acho que se tiver vergonha, tira o rótulo, bota, deixa dentro do frasco. Não pode tirar de dentro daquele frasco, porque foi feito para aquilo. Mas aí vamos lá. Senhor, agora vamos a outra lógica, tá?
que nunca a gente pensou. Salva tuas bichas do fogo eterno, do inferno, da homofobia. Nós que aqui habitamos em meio às trevas, em busca de afeto, em vida. Nós ainda procuramos o amor. Salva o sangue dos teus homossexuais. Nos veste de linho puro, Deus. Nos honra com a tua glória, Pai celestial. Nós fomos escarnecidos e tivemos que nos trancar aqui, onde o sol não pode entrar. Onde tudo é efêmero, porém cíclico, repetitivo, né? A constante busca pelo prazer nos faz escravos de nossas paixões. Cegamos cada vez mais a cada gozo. Nossas roupas foram guardadas. Estamos nus, olhando uns para os outros. Estamos em carne viva, a carne que deseja e se exaure. Nosso espírito anda machucado. Nossa honra foi manchada com a falta de amor. Estamos enfermos das paixões mundanas. Estende o Senhor Deus Pai um faixo de luz sobre as nossas consciências. Tira-nos daqui, Deus de misericórdia. Nós, os ativos, os passivos e os versáteis. Vocês sabem o que é isso? Ativos, passivos e versáteis. Dona Dadá, ativo é aquele homem que... Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para uma geração? A gente tem que falar, né? Dona Dadá, ativo é o homem que recebe o pênis dentro do ânus. Não, esse é o passivo. Esse é o passivo. Esse é o passivo. O que recebe o pênis dentro do ânus. Ativo é o que coloca o pênis dentro do ânus. E versátil é o que faz os dois. E todo mundo é feliz, e ninguém pensa em discriminar, em fazer nada. Só viver feliz e seguir em frente. Eu acho que o que acontece dentro de quatro paredes, entre dois, não diz respeito a mim, nem a senhora, só as pessoas que estão ali fazendo aquelas práticas que são íntimas e não são dignas de irem a púlpitos de igrejas, de santuários, para as pessoas julgarem e tudo mais. Eu sou passivo, Dona Dadá. Eu gosto de receber o pênis dentro de mim. E tem gente que é ativo. E tem gente que é versátil. E aí tem gente que tem outros gostos, mas aí já foge até a minha compreensão também. Porque tem umas coisas aí que eu também não sei fazer, de ponta cabeça. Enfim, o sexo é uma coisa legal, boa, se feito com segurança, com respeito, né? Com consentimento, né? Com uma série de coisas que os dois se sintam protegidos, os dois, as duas, né? Enfim, se sintam protegidos e felizes depois. O que importa é isso, né? E que não cause prejuízo depois a nenhum dos dois, né? Ou das duas. Nós, os ativos, os passivos e os versáteis. Nós que estamos aqui sozinhos, nos masturbando em cabines individuais, porque ninguém desejou mais o nosso corpo. Eu vou falar aqui, nessa parte, sobre homens que frequentam saunas, vivendo com HIV, e que são pessoas gordinhas, e que não são desejadas pelo modelo padrão da sociedade que é ensinado, que é a academia, né? Aquele corpo fitness, esbelto, sarado. É o corpo fitness, né? Que é o que se deseja hoje. Mas olha aqui, gente, todo mundo aqui é diferente. Todo mundo tem uma composição, uma constituição física diferente. Já pensou se a gente deseja só um mesmo tipo de corpo? Vocês já viram uma propaganda de cosmético que o mundo inteiro é preto e branco? E aí se incomodam porque a mulher passa um batom vermelho. Aí todo mundo estranha e olha. Nossa, quem é essa mulher que ousa tirar o mundo do preto e branco e colocar pelo menos um vermelho ali? Achei super massa essa questão. É um marketing de uma campanha publicitária, né, de uma marca de cosméticos, mas achei massa, assim, porque retrata bem as diferenças. É uma propaganda bem antiga. Vamos lá para frente. Aí agora tu só para quando chegar numa imagem. Que vai demorar um pouquinho, mas só tem 206 páginas, então... Gente, passei um ano escrevendo isso aqui.
Foi um negocinho meio... Aí escreve, corrige, escreve, apaga, escreve, corrige. Pronto, chegamos. A primeira lá. Esse preservativo dessa marca, ele foi usado por mim, eu acho que em 2022. Aí eu coloquei em cima do computador e fotografei. E aí quando eu fui escrevendo a pesquisa, eu fiquei lembrando da pessoa e no livro eu descrevo como é a minha relação de HIV, de homossexualidade, de frequentar espaços homoafetivos, como sauna, cinemão. Dona Dada, sauna e cinemão é um lugar onde um monte de homem vai, casado, solteiro, novo, velho, todas as idades, todo tipo de homem. Só entra homem lá e eles fazem isso que os passivos, os ativos e os versáteis fazem. Entram lá e todo mundo faz o que quiser, fica todo mundo de toalha dentro da sauna, toma banho, bebe refrigerante, cerveja, enfim, faz o que quer lá dentro. E aí quando sai da sauna, todo mundo se veste, é como se nada tivesse acontecido lá fora. Há algum juízo de valor que eu possa fazer disso? Não. Há alguma coisa que eu vejo lá dentro que eu sou contra? Sim. Mas eu não vou me meter na vida do outro, que é a vida do outro. Ele está ali fazendo coisas que talvez coisas que eu faça ele também não concorde, né? E ali tem lulistas, bolsonaristas, ciristas, e ali é onde cai partido político, ali é onde cai fronteira, porque tá todo mundo se amando, se beijando e trocando amor, afeto ou só prazer. E não há diferenças. É uma coisa muito curiosa que lá as diferenças caem. Porque ninguém pergunta o partido político. Às vezes, quando dá uma conversa, pergunta a formação acadêmica, se fez até o ensino médio, se já tem faculdade, enfim. E dali sai namoros, às vezes não sai nada, às vezes sai casamento, às vezes sai briga, né? Pode... E aí, o que eu coloco isso aqui é no momento de pandemia, onde a gente é obrigado a ficar dentro de casa, só que eu não estranho. Por quê? Porque eu passei 8 anos no isolamento social, que era não abrir a minha sorologia positiva para HIV para ninguém. Não abri essa sorologia para ninguém, só era minha mãe, minha avó e alguns amigos. Eu trabalhava, ia dar aula, ia para a faculdade e pronto, era isso. Até que em 2017 eu lancei um espetáculo, aí abri para todo mundo, acho que tem uns 8 anos, vai fazer 9 anos. E no período pandêmico eu digo assim, vale, vocês estão estranhando ficar dentro de casa, sozinho, agora vocês entendem o que é um isolamento. Porque era como eu me sentia, por mais que eu estivesse numa multidão, eu me sentia isolado de todo mundo, porque eu digo, tenho HIV, não posso falar para ninguém. Um segredo é como se você estivesse preso numa coisa, principalmente um segredo que mexe com a sua vida inteira, por besteira, por causa de um vírus no sangue. Mas o HIV a gente herda uma herança muito pesada, né? De um tempo que o HIV era sentença de morte, ali nos anos 80, 90, né? Sentença de morte. Todo mundo aqui ouviu falar já de uma pessoa que tenha ou falecido, ou que tenha, ou que viva bem hoje em dia, né? Se não conhece, estão me vendo aqui agora, né? Com diabetes. O vírus está ótimo. A diabetes, né? Esteatose hepática, gordura no fígado, um monte de coisa. Pânico, umas coisas assim. E aí, para desaluviar a mente, escrevo. Ramon, o que é que tu fala tanto dessa camisinha que tu não fala logo? Fica só enrolando. No processo de pandemia, eu entro realmente em crise. Acho que todo mundo entrou, né, em crise. E aí, não tinha como sair para conhecer pessoas e tudo mais. E aí, nesse livro, eu falo sobre a minha relação com garotos de programa que estão nos sites.
Existem sites específicos e tudo mais. E fala sobre a relação também de onde é quando eu começo a colocar uma pessoa dessa dentro de casa, que faz esse tipo de serviço, e encalacrar a pessoa toda de álcool em gel, álcool 70%, 80%, sei lá, para a gente ter algum tipo de contato íntimo. Ramon, você não tem vergonha, Ramon, de ficar falando essas coisas, que contrata garotos de programa para ter um momento de prazer? Eu digo, não. Tem gente que faz e não fala, eu faço, falo e ainda escrevo no livro, para quem quiser ler, porque é uma realidade. E se a gente não levanta dados, pesquisas, esses problemas vão começando a gerar problemas para a sociedade, né? E isso aqui não é um problema para mim, não. Isso aqui foi muito bom. Essa memória que eu tenho é ótima, maravilhosa. Não está atrelada somente a sexo. Está atrelada a carinho, a cuidado, a atenção, como eu já tinha falado antes, né? Ramon, você só se relaciona com garotas de programa no momento só. No momento sim. Aí, mas como é que é essa sistemática de pessoas que vivem só com garotos de programa? Não tem a pessoa que é casada? Pronto, é a mesma coisa, só que o contrário. Em vez de eu ser monogâmico, eu sou uma pessoa que gosta de amar diversas pessoas. Na boca de muita gente, o nome disso é promiscuidade. Pense num nome que eu não gosto. Porque se eu fosse homem, né, que gostasse de mulher, no entanto, eu sou um homem que gosta de homens. Mas se eu gostasse de mulher e saísse pegando todas as menininhas por aí, o que eu era? O garanhão, né? Era bonito, nossa, ele pega todo mundo. O que eu não acho nem feio, nem bonito. É comum para algumas idades. E hoje eu, sim, tenho relações com algumas pessoas. É claro que eu não, nesse meio, eu não iria deixar de me apaixonar por um deles. E é o que acontece, né? Temos uma relação mais ou menos fixa, mas eu não tenho uma preocupação de cuidar, de fazer janta, de lavar a roupa da pessoa, até porque nem ele as minhas. Boa tarde. Seja bem-vinda. E aí, gente, é sobre isso a primeira parte. A segunda parte que eu falo, aqui a gente tem outro preservativo, é sobre outra data. E aí outra parte muito importante que eu falo é... Eu digo nossos filhos, que eu considero os meus alunos, meus filhos também, né? Tem um aplicativo de relacionamento gay, assim como tem os aplicativos de relacionamento hétero, onde eles perguntam qual é o seu status de HIV, positivo, negativo usando PrEP, que é um medicamento que você usa para não contrair o HIV, mas é só o HIV, não é as outras ISTs, positivo ou positivo não detectável. E aí eu coloco positivo não detectável. Quem é que me chama para alguma conversa quando eu coloco isso aqui? Ninguém. Por quê? Falta de políticas públicas de conscientização que uma pessoa vivendo com HIV não transmite o vírus. Eu vou dizer um dado muito importante para vocês. Vocês sabiam que é mais seguro se relacionar com uma pessoa vivendo com HIV, que é indetectável, sem preservativo, do que com uma pessoa aleatória na população? Por que isso? Porque nós estamos fazendo constantes exames e tomando medicação direto. Então, o vírus que corre na minha corrente sanguínea, a medicação escaneia e bota para fora, via saliva, suor, enfim. Suor, excreção do corpo. O vírus sai. Quando esse vírus morre e sai, é excretado do corpo, ele fica tão pouco na minha corrente sanguínea que ele não vai mais infectar outra pessoa. É tanto que eu posso ter filhos saudáveis, né? Outras pessoas indetectáveis também. E a gente está chegando numa época que as pessoas estão ficando cada vez mais indetectáveis e intransmissíveis. Hoje a gente não tem mais transmissão vertical no Brasil. Essa notícia é agora, de dezembro. O que é transmissão vertical?
A mãe que tem HIV não está mais passando o HIV para o filho, porque a gente tem política pública suficiente para cobrir essa demanda, né? Vamos passar só mais algumas imagens? Sim, aí aqui, às vezes eu coloco sem resposta, porque eu prefiro não responder. E aí desaparece, nem tem aquela pergunta. Que aí depois, quando eu amaciar a fera, aí eu digo, ó, eu tenho, não sei o quê. Aí se sumir, eu digo, ah, sei. Não precisa nem voltar mais. Né? Mas assim, eu tô aqui toda vida, toda vida. Inclusive, eu já fiquei com pessoas que eu conheci e eu digo, olha, eu tenho um HIV. Eles, não, já sei. Eu estava na palestra lá naquela escola. Anos atrás que você deu uma palestra. Aí eu digo, vale, nossa senhora, tá chegando assim já num lugar que eu não tenho mais controle, né? Mas é isso, é sobre. Tem um capítulo sobre a cura do HIV, aqui é a autoficção total, mas eu levanto um questionamento sobre, é mais rentável inventar a cura, liberar, na verdade, a cura, ou continuar usando o meu corpo e de milhões de pessoas tacando remédio. É mais fácil pegar a dona Dadá e deixar ela naquele looping do posto de saúde usando medicamentos para pressão, só um exemplo, viu? Para pressão, para diabetes, ou dar a cura para ela? O que é mais rentável para a pessoa que é a indústria farmacêutica? O looping, né? É por isso que temos aí a cura para uma série de coisas. Estamos acabando já. Vamos lá. Aí agora a gente passa só mais para uma outra imagem. Que aí eu não vou falar só de mim também. Tem uma série de outras coisas. Aí passa para outros capítulos. Pronto. Estação de metrô de Fortaleza, da estação José de Alencar. Eu saí com essa blusa, foi um dos primeiros experimentos que eu fiz para saber como era a reação das pessoas. Uma senhora me deu R$2. Outra senhora disse assim, isso deve ser homem casado, porque tinham as pessoas ouvindo. Eu digo, fica escutando o que fala depois. Isso deve ser homem casado, isso é um sem vergonha, que aí depois vem se fazer de coitadinho. Aí eu digo, ela não identificou não que eu era gay, assim, por algum jeito, alguma... Não, tá aqui. E aí, como era centro, tinha muita gente que achava que era para droga. E aí eu digo, gente, o centro é assim uma ebulição, uma efervescência. Todos os bairros estão ali, então tá todo mundo pensando em compra, em venda. Mas quando para nesses problemas, as pessoas, é droga. É dinheiro que quer, é alguma coisa, não sei o quê, bababá. As próximas performances que eu vou fazer no doutorado serão nas portas das igrejas. E ainda compartilhando o pão. Que é o que a gente faz, né? Na igreja a gente compartilha o pão, né? Tem a hóstia. Eu quero saber quem é que vai querer compartilhar o pão com uma pessoa vivendo com HIV, para testar até ali o malemolejo da fé e tal. Mas tudo bem. Agora, assim, os pobres dos pão, né? Eu vou assim, levar bem limpinho, que é para mim comer. Tem sempre um cristão que gosta. Cristão que eu digo em geral, né? Oi. Não, tá acabando já. Tá bom. Aqui, gente, foi uma performance. Essas pessoas deram a autorização e o consentimento, né? Essa pessoa, a gente fez uma performance em 2022, bem no começo do mestrado, onde era permitido falar sobre qualquer tema, menos sobre HIV. E essa é uma casa de apoio, onde as pessoas vivem com HIV, eles não moram lá. Eu também sou paciente de lá, usuário,
assistido, porque a menina diz, olha, o nome abusivo, paciente, aquele que espera, usuário que remete a outra coisa, né, também. Aí, assistido, aí ele aqui fez pegava na mão das pessoas e dizia o futuro, porque ele trabalha com tarô, mas ele já dizia o futuro, ele levou nem as cartas. É o Ricardo, pode passar para o próximo, por favor. O Marcílio vende os dindins na praia, os dindins chamados xereca de mel, chibata do negão e ginguei. Porque a xereca de mel é de... Acho que é... Ai, como é o nome daquela bebida? Vodka de morango, e o outro é de chocolate, e o ginguei é de um monte de coisas, né? Próximo. Aí, aqui nós temos o próximo, que é o José. O José é esteticista, ele levou todo o material dele para vender, para fazer procedimento. A gente podia fazer tudo, mas o nome disso é arte relacional. É uma performance onde a gente convive, está acontecendo ali, mas a arte não se fala de HIV dentro de uma casa que cuida de pessoas com HIV. Exatamente para a gente saber assim, e no mais, o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente dialoga, conversa. E naquele dia não se falou sobre HIV. E foi muito massa. Ai. Oi? Performance, né? Aí a gente fica pensando, performance parece que não é algo genuíno. A gente, as relações não é relacional. Parece que é interpretado. Exato. Aí é interpretado? Não. Ou é genuíno mesmo? Genuíno. Porque a performance arte, ela pode ser relacional. Você pode botar uma planta e botar um comando. E a relação sua com aquele objeto, ou com aquela pessoa, é que vai produzir o encontro. Porque a gente está muito acostumado com a ideia do teatro, né? Do palco italiano, da recepção do público. Essa coisa meio palestra, como eu estou dando, mas não, a gente pode fazer de uma série de outras formas. E eu prefiro assim, que dá abertura mais para a rua, para outros lugares, né? A próxima, eu acho que é isso aqui, incrível. O seu deixa eu ver, seu Pedro, ele faz artesanato com quenga de coco. Eu acho que tem outro material aí também, bule, xícara, e ele faz ornamentação de festa, né? E tudo mais. Mas ninguém falava de HIV, de jeito nenhum. Quando vinham falar, mas o HIV... Gente, não cabe. E a gente fez as pessoas assinarem lá no Google Docs um negócio para... não fale de HIV nessa noite, que a gente está falando de outra coisa e tudo mais. E aí, o Wellington era dançando zumba, que eu achei incrível, pode passar. E eu retratei uma coisa que vem mais para a sexualidade dos homens também. Dona Dadá, de novo, vamos lá. Quando é a Dona Dadá, é polêmica, né? Dona Dadá, nessa performance, eu faço uma apresentação sobre o banheirão. O que é o banheirão? Tem homens que têm mania de fazer sexo rápido para ver se não vem ninguém e tudo mais, do banheiro dos supermercados grandes de Fortaleza, do mundo, né? Mas vamos fazer um recorte de Fortaleza. Nos banheiros dos terminais, da Messejana, do Antônio Bezerra. A polícia tenta combater e tudo mais, mas tá rolando lá. Uma hora dessa, se for lá, tem. Entendeu? O que eu estou falando é a realidade, porque a gente entra no banheiro e tem uma pessoa fazendo xixi por tempo demais. Aí você olha assim para o lado, a pessoa está lá com o órgão genital balançando, e aí é bem assim, aí ou você entra no jogo que a pessoa quer ou você sai. Eu lavo lá minhas mãos e aí eu coloquei a reportagem da Isis Cidade, da TV Cidade,
é uma reportagem bem antiga, que 2 homens foram flagrados no terminal da Messejana fazendo banheirão. Não passou a cara deles e tudo mais. E aí aqui, acho que dá para fazer a analogia do que é que eu estou fazendo, né? Peguei um espumante, aí pá, explode o negócio. E aí em seguida eu dou um monte de pirulito para as pessoas chuparem, perguntando: a polícia vem aí? A polícia vem aí? E aí tem uma música tocando também chamada A Piranha do Banheiro, que é uma música bem antiga, que tocava nas boates antigamente. Entendeu o que é banheirão? Mas eles não vão para os banheiros femininos, eles só ficam nos banheiros masculinos. Aí, quando a senhora vê um mexido assim perto do banheiro, acho que tem boi na linha aí, viu? É porque fica um entra e sai, assim, aí fica um monte de homem assim, ó, esperando, assim, para ver se... Aí eu olhando aquela... E aí eu sou muito de olhar, de observar, né? Porque o ator observa, faz aquela análise, e aí eu disse: rapaz, que coisa louca. Mas isso é resultado de quê? De tudo que a gente está falando aqui. Da homofobia sofrida dentro de casa. Às vezes esses homens se casam sendo gays e não tiveram apoio, força para assumir a sexualidade e vão para essas práticas mais perigosas, né? Que isso pode levar a um IST, né? Você ali fazer alguma coisa com quem você não conhece, desprotegido, de forma desprotegida, pode levar à prisão, infelizmente, porque é atentado ao pudor, várias outras coisas, né? Assim, mas tem estudos e mais estudos nas faculdades sobre a prática do banheirão, e isso aqui em Fortaleza é uma cultura, digamos assim, muito forte, muito forte. E quanto mais essa cultura do banheirão cresce, mais eu acho que a gente está retrocedendo, indo para trás do pensamento, que a gente não está abraçando, por exemplo, os homens gays velhos, né, que têm mais experiência, porque geralmente são eles que estão lá. É uma mistura, todas as idades, na verdade, mas eu vejo muitos homens mais velhos, assim. Aí vem a polícia, pergunta: você não tem vergonha de fazer isso, não sei o quê? Aí é que dá vontade de eu intervir. Eu digo: não, moço, tem todo um quadro sociológico, mas aí brigar com a polícia não adianta também, né? E aqui é a casa, a Associação de Voluntários do Hospital São José, que lá tem o projeto Girassol, que é um projeto que ajuda as pessoas que estão, né, em situação de AIDS, e aí as pessoas vão lá ajudar, são voluntários. Tem a CRC, que é a Casa de Retaguarda Clínica, tem o Vagalume, que faz as palestras. Eu, vez ou outra, eles me chamam para dar uma palestra lá e tudo mais. E temos outros também, outros projetos diversos. São muitos projetos que aqui tem, mas contempla apenas pessoas vivendo com HIV, porque as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade muito forte. Aí no último capítulo, a gente tem só uma fotinha aqui que eu queria mostrar para vocês, que é uma moça, que ela é trans, que ela mexe com sangue, pode passar. Que eu também trabalho com sangue, e ela aqui de Fortaleza, eu queria mostrar isso para vocês. Acho que é a última, essa aqui, essa de cima. Zona de convivência, Linga da Cobra, ou Linga Acácio. Ela é aqui de Fortaleza, já foi para o Japão, enfim, uma artista incrível. E aí ela coloca sangue numa rosa branca, sangue com tinta, alguma coisa, e água. E a rosa começa a ficar vermelha, porque vai puxando, né? E vai se alimentando, vai se hidratando daquela água e vai ficando vermelha. E ela coloca, pronto, uma performance relacional. Dessa zona de convivência, que as pessoas estão convivendo com o sangue de uma pessoa que vive com vírus. E nem sabem. Tipo, quantas vezes a gente foi num restaurante, ou mesmo recebeu alguma compra, ou, enfim, algum serviço de uma pessoa que vive com HIV, né?
uma pessoa que preparou uma comida pra gente que vive com HIV. E não é difícil, é super tranquilo isso. Quantas vezes a gente leu algumas coisas da internet que são escritas por pessoas que vivem com HIV, mas não pode nem falar da situação ali porque é privado, né? Quantos artistas vivem com HIV? Conheço uma série de pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu tenho HIV, não fala para ninguém. Eu digo, e para que é que tu me conta? Mas é porque as pessoas querem dividir e se sentir seguras, pelo menos com alguém que saiba que tem uma base, uma autoridade no que fala, no que diz, né? Porque já estudou e tudo mais. Bom, é isso. Muito obrigado. Está aberto. Deixa eu só mostrar aqui o livro. Está no saquinho amarelo. O livro no formato físico mesmo. Em breve teremos alguns exemplares, viu? Vou deixar na biblioteca. Aí é bom que vocês assinem, porque aí eu venho deixar só para vocês. Viu? Aqui o livro. Bem bonitinho. Atrás está escrito meu cu é poesia. E é mesmo. Eu ia deixar só meu cu. Mas aí eu digo, não. É poesia. Porque a gente tem um ditado, né? Sobre meu cu. Né? É uma coisa bem cearense. Ah, sim. Gente, eu agradeço demais. Deu para pegar eles, né? Eu bato direto aqui, depois tu vai ouvir. Mas muito obrigado. Vocês estão, tá bom. Vocês estão fomentando um trabalho de um artista que foi muito silenciado por muitos anos. E isso dói bastante assim na gente. Mas agora Deus, na sua infinita sabedoria, está me dando de volta toda a aceitação que eu não tive, né? Muito obrigado. Agora é a... Ô, mulher arretada. Adorei, meu amor. Adorei. Viu? A gente consegue, né? Fazer o encontro de gerações aqui. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado. Felicidade. Saúde pra nós. Obrigado. Obrigado. No Viu? teatro também? Já. Em breve eu vou apresentar um negócio.